Estamos no ar com o Cuide Mais de Você. Coisa boa poder estar entrando aí na sua casa para falar de saúde, de hábitos saudáveis, para te incentivar a ter uma vida com mais saúde, né? Sejam muito bem-vindos a mais um programa, viu? Aproveita que você está aí, procura o teu celular, pega direitinho e acessa o nosso Instagram, segue a gente. É o @programa Cuide Mais de Você. Aproveita e segue o Instagram da TV Nova também, tá? O @TV Nova Nordeste, para você ficar por dentro de toda a nossa programação e das nossas notícias por aqui. Muito bom dia, meu amigo Flama. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Vamos lá falar de saúde e levar informação de qualidade, né, para essa população. Com certeza. O programa de hoje está super especial. Todos são, mas hoje a gente está recebendo ela, que é a doutora Karina Kobusi. Ela que é especialista em nutrologia, está aqui pela primeira vez. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom lhe receber. Obrigada. E melhor ainda para falar de um assunto tão importante, né? A gente vai falar sobre emagrecimento e implante hormonal. Você que está em casa já ouviu falar no implante hormonal? A gente vai tirar todas as dúvidas. Então, se você tem dúvidas com relação a esse assunto, fica com a gente, né? Mas eu acho que para iniciar, Flama, emagrecimento é algo que é da sua área, é da sua competência. Você trabalha diretamente com obesidade, né? Como é que tá, Flama, hoje em dia, a obesidade, os dados atuais? Conta para mim. Dani, está bem preocupante, porque a gente tem hoje mais de 50% da população acima do peso. Né, aqui em Recife, né, dados da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade mostram 25% da população classificada em algum grau de obesidade, né, obesidade grau 1, ou grau 2 ou grau 3. E a projeção é que até 2030 a gente tenha um percentual maior de pessoas obesas e acima do peso. Então isso é preocupante, porque as pessoas estão cada vez mais com hábitos ruins, né, comendo mal, dormindo mal, com um aumento de tempo de tela. Né, não estão se exercitando e, por outro lado, nós temos, né, que aí a gente já vai entrando no bate-papo com a doutora Karina, que são novas estratégias embasadas cientificamente para poder tratar a obesidade, para poder gerar o emagrecimento. Uma delas é também o implante, assim como os medicamentos, assim como outras estratégias nutricionais. Outros métodos de treino que estão surgindo e que realmente são eficientes. Então a gente precisa entender, a população precisa entender como cada uma dessas estratégias podem auxiliar no tratamento da obesidade, podem causar emagrecimento. A associação dessas estratégias também, que às vezes a gente ainda fica naquela, né, doutora Karina, de só dieta e treino. Né? Hoje a gente tem que abrir esse leque, ampliar esse leque, porque temos terapias que são eficientes também para as pessoas se conhecerem, entenderem por que engordaram e por que elas precisam emagrecer. Aí a gente tem TCC, terapia cognitivo-comportamental, hipnoterapia, a psicoterapia e por aí vai. Que você vem atuando nessa área também, né? Exatamente. Qualquer dia a gente vai trazer para mostrar mais para as pessoas também. Exato. Sobre isso. Vou hipnotizar você. Vamos embora. Mas, gente, doutora Karina, eu acho que para o pessoal que está em casa entender melhor, assim, vamos falar sobre a importância da nutrologia para o emagrecimento. Como é que vocês atuam, né, nesses casos de emagrecimento? Certo, então o paciente chega para a gente faz uma anamnese completa, vê os exames, as taxas, né? E a gente identifica se o paciente realmente tem obesidade, precisa de emagrecer, o que precisa ser feito com o paciente. Né? E dessa forma a gente monta um protocolo específico para o paciente, individualizado, para poder tratar aquela doença, né? Porque a gente entende que a gente sabe que a obesidade é uma doença e precisa de tratamento, né? Tem um tabu muito grande da sociedade em relação à obesidade, porque a obesidade não é porque o paciente quer ser obeso. É uma doença, é um problema, então tem que ser tratado como uma doença, então precisa de medicamento, há casos que precisam de medicamento, né? A intervenção com uma dieta eficaz, atividade física, medicamentos, sono regulado e alimentação correta vai ajudar. Então, assim, tem que ser um tratamento multidisciplinar para realmente o paciente ter benefícios e manter aquele peso perdido. E é importante também alertar que o nutrólogo ele pode tá ali em conjunto com a nutrição, né? Vamos falar da diferença, doutora, para quem não entende, né? Tem muita gente em casa que não sabe. Então, o nutrólogo e o nutricionista trabalham juntos, certo? Então, o nutrólogo vai ver a parte de exames, de distúrbios hormonais, ou alguma diabetes, hipertensão, tratar essas questões de doenças crônicas também, que são importantes, né? E o nutricionista vai montar uma dieta específica para aquele paciente. Então, a gente trabalha junto, em conjunto. Então, a união realmente faz a força aqui nessa parte. Não tem como, né? Porque, vê,
Se você for só num nutricionista, você não vai estar entendendo, muitas vezes vai passar uma dieta, não vai dar um resultado, porque o seu problema é hormonal, Exatamente. né? Porque está com déficit de alguma outra coisa. De vitaminas. Então, assim, a gente tem que corrigir tudo, as vitaminas, então, hormônio. Então, tem que ver o paciente como um todo, né? Então, a gente analisa o paciente, vê se ele tem uma ansiedade associada, porque também é muito comum um paciente com obesidade, com depressão ou ansiedade, né? Então, porque acaba que fica com vergonha. Eu até atendi uma paciente ontem e falou, Karina, eu tenho vergonha de colocar roupa de academia. Aí eu falei, não, você não precisa ter vergonha, você tem que ir, se sentir, você fala comigo. Então, assim, ele precisa de um acolhimento. Então, assim, é difícil. Então, tem que tratar aquilo ali também, porque se não tratar, as coisas não funcionam. Como você falou, né? É uma equipe multidisciplinar, né? Inclusive no Liga do Emagrecimento, vocês proporcionaram isso, né? Foi um programa que teve aqui na casa, que vai ter a segunda edição, né? Está sendo tudo preparado. Vai ter segunda edição e a gente realmente fez essa abordagem uniu vários profissionais, né? Medicamento, nutrição, exercício físico, terapia, né? E dentro dessa questão do medicamento, né, queria que você explicasse o que são os implantes e em que momento do tratamento da obesidade é utilizado esse implante. Então, os implantes é uma opção que vai ajudar no emagrecimento, mas não é o propósito do implante, certo? O implante seria um outro viés, assim. Para emagrecimento, a gente pensa primeiro em algumas medicações que são mais eficazes, que vão ajudar a controlar a ansiedade, às vezes o paciente tem uma compulsão alimentar, ou a medicação que poder diminuir a resistência à insulina. Então, são as medicações que vão colaborar de maneira mais efetiva com o emagrecimento. Que são essas medicações que estão sendo comercializadas hoje, né? Que são as canetinhas que as pessoas falam, que é o Ozempic, a Saxenda, né? Essas medicações que estão sendo lançadas agora também. Então, a perda de peso ela é similar a uma cirurgia bariátrica. Então, assim, às vezes o paciente quer já partir para uma cirurgia bariátrica, não que não seja uma opção, é uma opção, só que uma opção que vai trazer muitos problemas no futuro, que é causa de deficiência de vitaminas, de vários problemas. Então, assim, dá para a gente tentar um outro caminho, uma reeducação alimentar, uma estratégia com medicação, com atividade física, e o paciente conseguir perder peso e não partir direto para a bariátrica. Lógico que tem pacientes que vão ter que partir para a bariátrica, mas se a gente puder minimizar, tem medicações hoje tão efetivas quanto que a perda de peso é tão similar, para que eu vou direto na bariátrica? Então, a ideia é que entrar com a medicação primeiro, para depois, se porventura precisar da bariátrica. Entendeu? Perfeito, mas assim, em que momento específico ou não tem? Isso vai de caso para caso? Isso vai de caso a caso. Então, assim, aí tudo depende do objetivo que o paciente atingiu, as metas dele. Então, assim, e a gente vai trabalhando, eu trabalho assim, eu trabalho dessa forma, eu trabalho com metas, pequenas metas, para o paciente não ficar frustrado e a gente conseguir realmente ver que ele está avançando, porque é importante para o paciente ver que ele está conseguindo avançar, que ele está perdendo peso, que ele está ganhando massa muscular, que ele está tendo qualidade de vida. Eu vejo o paciente chegar no consultório para mim e falar, Karina, eu sou outra pessoa, chega com um sorriso, a pele melhora. Então, assim, é tudo. Então, assim, não dá para falar, não tem um momento X específico. Então, tudo é caso a caso, certo? É a importância da individualidade mesmo, né? Exatamente. Você não tem como adivinhar como aquele corpo vai reagir àquele processo, né? Então, ali no meio do caminho, você vai ajustando. Eu vou tateando e vou ajustando, né? Tem paciente que eu já entro com implante logo no início, tem paciente que eu espero um pouquinho, espero ele perder um pouquinho, né? Às vezes o paciente tem indicação de um implante porque ele tem uma endometriose, tem uma TPM excessiva. Então, assim, tudo tem que ver caso a caso mesmo. Entendi. Depois, se tivesse imagens aí, produção de um implante, que a gente está falando, né? Um implante hormonal, para a gente ter uma noção de como coloca aí para o pessoal que está em casa ver. Mas a gente está finalizando o primeiro bloco, mas eu acho importante, de verdade, a gente frisar sobre isso, antes da gente entrar mais a fundo, né? Falando do implante, da individualidade. Hoje em dia a internet está aí e a gente vê muitas pessoas compartilhando notícias que muitas vezes não são verdadeiras. Exatamente. E algumas compartilham muito ali a sua rotina, a sua dieta, o que vem fazendo. É tão importante a gente ter um profissional que confie, né? E que possa te acompanhar de forma individual, né? Eu falo que eu dou a mão para o paciente, sabe? Então, acho que a minha diferença é isso. Eu vou junto com o paciente, eu acho que isso estimula o paciente e traz o resultado, né? Que o resultado do paciente é a minha felicidade, né? Porque eu me realizo no meu paciente. Então, a ideia é essa. Maravilha, a gente vai para o intervalo, viu, Flama? Mas a gente já volta, que eu quero saber mais do implante hormonal. Estou bem interessada aqui, não sai daí.
Estamos de volta com o Cuide Mais de Você. E agora a gente vai para um Momento Beleza com a equipe do Duobral. Olá, eu sou Matheus Fernandes, cabeleireiro e colorista aqui na Duobral. E a dica de hoje é como sair do loiro ao ruivo sem comprometer e sem danificar os fios. Então a gente precisou e preferiu não descolorir esse cabelo para manter a estrutura e saúde dos fios. Depois do processo de pré-pigmentação e coloração, viemos repor todos os nutrientes com uma reconstrução lipídica. E para você que quer transformar o seu cabelo, o melhor lugar é sempre a Duobral. Eu sou Matheus Fernandes e eu tô aqui te esperando. Ficar ruiva. Gostei, gostou, doutora? Bonito, gostei Gente, também. do Duobral fica lá no Shopping Maravilha. Pátio. Um beijo para toda a equipe, viu? A gente tem uma dica de alimentação saudável agora, viu, doutora Karina, com a sua amiga, a Pronto, doutora Débora Wagner. maravilhosa. Quer falar com a gente, quer dar uma dica no nosso Cuide Mais da sua alimentação. Oi, gente, tudo bom? E a dica de hoje traz 5 super alimentos para você colocar na sua rotina, para você incluir esses alimentos poderosos. Eu vou começar pela cúrcuma logo no café da manhã. Uma dica gostosa é você colocar sobre os ovos mexidos. Outros superalimentos, frutas vermelhas, mas não aqueles de fora, do estrangeiro. Vamos usar a goiaba e a acerola, que são muito ricas em vitamina C e em compostos também, que são antioxidantes. A gente vai incluir no almoço algo que todo mundo gosta por aqui, o coentro, muito rico em substâncias antioxidantes e também em vitamina C. No lanchinho da tarde, um pouquinho de amendoim, que tem gordura boa, que é importante inclusive para fazer com que os nossos hormônios funcionem bem. Vamos colocar no jantar uma raiz, a batata doce, que é muito rica em vitamina C e ferro. A gente fecha essas diquinhas com um ótimo chá. Chazinhos noturnos, como mulungu e melissa, são ótimos para dormir e também ricos em compostos fenólicos. Eu espero que você tenha gostado da dica. Acompanhe no próximo programa mais uma dica de alimentação saudável. Grande beijo para Débora, né, Flama? Maravilhosa. Débora, trazer ela aqui sensacional. qualquer dia. É. E, doutora Karina, a gente está falando, para você que está entrando agora aí, ligando a TV, estamos falando de emagrecimento, implante hormonal. E eu tenho muitas dúvidas sobre o implante hormonal. Inclusive, a gente estava conversando aqui que se iniciou aí com o nome Chip da Beleza, né? Isso. Por que esse nome, doutora? Por que as pessoas, né? Então, foi conhecido como Chip da Beleza porque uma apresentadora a Hebe Camargo, da SBT, não sei se vocês conhecem, Sim. mas aí ela fazia o uso de implante, né? Mas como na época não era muito falada essa questão de implante, ela era toda bonitona, eu lembro que ela era toda saradona, ela ia toda bonita, aquela pele reluzente. Então, realmente era por conta dos hormônios, da reposição hormonal que ela fazia, né? E ela falou, porque eu uso um chip da beleza. Ela falou isso e aquilo ficou como chip da beleza. E de lá para cá veio pegando público aqui no Brasil, né? E hoje exatamente. Hoje em dia é mais falado, as pessoas conhecem mais, as pessoas já fazem uso, né? Então, assim, já é uma coisa já mais conhecida. Mas naquela época era uma coisa que pouco se usava, né? Então, realmente é... Vocês estão podendo acompanhar na casa de vocês a foto de como eles são, né? Isso, são tem os aqueles pallets. formatos. Como é que chama, doutora? Pallets. São pallets. Eu estava falando para ela, comentando, né, Flama, que eu achava que era um chip mesmo. A gente se remete ao chip do telefone, do celular. E aí eu achei que ele fosse quadradinho, mas aí quando eu fui estudar a pauta, eu vi que é diferente. E essa imagem esse é o mostra... Implanon, esse é o Implanon, que é um método contraceptivo também, para quem tem TPM, ajuda também, certo? Também é um tipo de implante, né? tipo de implante também. Muito certo? Bacana. E aí, doutora, hoje, como é que está essa procura? Né? Então, as pessoas já procuram mais, querem saber, porque antes não era muito falado, muito conhecido, né? Mas o implante, a gente tem implante hormonal e não hormonal, né? Os hormonais são para quê? Para fins estéticos, o Conselho de Medicina não permite, certo? Então, assim, às vezes as pessoas acham, eu quero usar um implante para poder emagrecer e ficar definida. Não tem indicação. A indicação é quando? Quando o paciente tem uma TPM muito grande, endometriose, sangramento muito excessivo. Então, assim, a gente tem que avaliar a indicação. E realmente, ou está na questão já na menopausa, já tem a baixa dos hormônios, de estrogênio e progesterona. Então, é tudo com indicação, né? Então, a gente tem que mudar esse nome para Chip da Beleza e botar implante da saúde, porque ele trata várias coisas, né? É terapêutico, exatamente. Ele é erroneamente conhecido como chip da beleza por conta disso, porque ele realmente vai trazer benefícios secundários.
que é o quê? É a questão do emagrecimento, que vai controlar essas taxas hormonais, melhora da pele, ganho de massa muscular, vai ser uma consequência. Não vai ser, ele não é foco, feito para né? aquilo. Exatamente. Gente, tão importante falar disso, né, Isso. Flama? E no caso, é importante frisar que o emagrecimento é uma consequência. Consequência. Porque as pessoas, às vezes, podem até chegar no teu consultório. Que eu acho que Muita chega gente bastante. chega. Vamos chegar, eu quero colocar um implante para emagrecer. Eu falei, não. Quero uma perna torneada, quero uma barriga tanquinho. Não é assim, né? Então tem um processo. Primeiro tem que emagrecer o paciente, esse paciente chega com uma obesidade, então a gente tem que ir passo a passo. E se o paciente realmente tiver uma indicação, posteriormente a gente faz um implante. Doutora, uma dúvida. Pacientes obesos, comparando com pessoas que não são obesas, são mais suscetíveis à rejeição do implante ou não tem nada a ver? Não tem dados que revelam essa relação, não. Porque a obesidade ela é inflamatória, né? Mas tem um geralmente processo. no paciente obeso, a gente não faz o implante, né? Só se tiver muita indicação. Por exemplo, a questão da endometriose, que for limitante, a TPM, essas outras questões que realmente foram limitantes. Mas não tem dados hoje que evidenciam que a obesidade vai causar uma extrusão, que a gente fala da extrusão do implante. Mas pode acontecer. Querendo ou não, a obesidade é uma doença inflamatória e crônica. Então, o paciente está inflamado. Então, aquilo pode causar uma rejeição. Tem pacientes que acontecem isso. Eu né? percebi que você fala muito de processos de mulheres, né? Então, o implante é só para mulheres ou os Não. homens também podem usar? Não, para homens também tem indicação, certo? Para melhora de fadiga, melhora de disposição, se está com uma testosterona muito baixa, então a gente tem indicação também, né? A questão do hipogonadismo, então a gente vai fazer essa reposição, aí vai ter benefícios Para também. emagrecimento também? Aí, consequentemente, ele vai ter entendi. perda de peso, ganho de massa muscular, né? Então, vai ter, consequentemente, E existe essa procura da parte dos homens também? Existe, é muito grande. É até mais forte do que das mulheres. É mesmo? Gente, Porque essas mulheres ficam mais com medo, porque mulher, né? Vê chip da beleza, hormônio, fica meio com medo de câncer, as pessoas já ficam com medo. Então, Entendi. na hora que chega para mim, eu explico os benefícios, as contraindicações, tudo direitinho, aí a gente... Mas, na maioria dos casos, é meio a meio, assim, mas é tanta procura, tanto homem quanto mulher. O homem vai mais decidido, né? Eu acho que ele não vai com tanto medo, né? A mulher é mais cautelosa, né? A gente é mais, Isso. né? A gente é mais... Eu acho que por essas questões hormonais também a gente já fica, né? Mas tem os que também não têm o hormônio, né? Eu ia te perguntar como é que faz para colocar. O meu medo ficou, como é que bota? Como é que entra? É um processo muito rápido, é um processo indolor, bem rápido. E é o seguinte, faz um processo incisivo na parte posterior do glúteo, certo? Um pontinho, aí faço um cortezinho e eu coloco o implante ali. Dou um pontinho e o paciente fica 5 dias sem fazer atividade física. Então não é aqui no antebraço? Aqui, geralmente, é só um implanon, aquele contraceptivo que eu te falei, aquele que mostrou entendi, mais cedo. entendi. Geralmente, os implantes são na parte posterior do glúteo, tanto no homem quanto na mulher. Entendi. Importante também falar nisso. Aí não aparece... Nas figuras na internet aparece muito no braço, né? Então você acha que... É uma via também possível, certo? Mas a gente prefere fazer aqui para não aparecer e não ter aquele incômodo assim. Entendi. Certo? E aí ele tem uma duração. Uma duração, Tem. Então, ele dura em torno de 3 a 6 meses, certo? Então, assim, o bom é isso, que o paciente não vai ter efeito colateral nenhum, né? Vai ter benefício, que pode ter a questão do emagrecimento, do ganho de massa muscular concomitante, as questões de endometriose, de TPM, de outras coisas que vão ser melhoradas também, né? Mas essa liberação de 3 a 6 meses é uma liberação bem gradativa, que não vai causar efeito colateral, que vai ser muito bom para o paciente. Entendeu? Agora, a gente quer perguntar a Flama? Só para dizer assim, então as pessoas não precisam ter medo. Porque não tem gente que precisa. quer implantar, Mas tem medo. né? Mas tem medo, procura informações e acaba chegando até a desinformações na internet. E desiste antes de perguntar a um profissional, né? Exato, um profissional qualificado, né? Por isso que a gente trouxe você aqui. Então as pessoas não precisam ter medo, Não né, doutora? precisa. Tendo indicação, só vai trazer benefício, certo? Mas assim, se tiver indicação. Então, E existe alguma contraindicação? existe contraindicação. Paciente que tem uma neoplasia prévia de câncer de mama, então aí tem que ser avaliado. Então, já é uma contraindicação absoluta. Uma contraindicação relativa, paciente que teve histórico de
trombose, pode também ter, aí tem que avaliar. Então, a gente tem que avaliar o paciente individual mesmo, certo? Entendi. Mas a neoplasia dependente de estrogênio é uma contraindicação absoluta, então o paciente não pode fazer. Né? O paciente tem um câncer de mama prévio. Aí a gente estava conversando com ela, né, para vir para cá, eu disse, é muito importante a gente falar dos mitos e verdades, né, doutora? Porque Sim. a internet está aí e tem muita informação que a gente já fica assim, eu acho que um dos maiores medos das mulheres em colocar o implante é a questão do engordar. Ah, porque eu vou colocar, vai engordar. Certo. Engorda, doutora? Mito, não engorda, não engorda. Pelo contrário, o implante, né, se a gente colocar hoje esse ou estradiol, o que for, ali, dependendo do que o paciente precisar, ele vai controlar essa questão do estrogênio. Então, vai inibir esse acúmulo de gordura. Então, o paciente não vai mais engordar. Porque se o paciente tiver com um desequilíbrio hormonal, aí sim ele pode engordar. Na menopausa, no declínio da vida ali. Mas é realmente um mito porque o paciente não engorda. Ele vai engordar se realmente fizer um implante e tiver hábitos ruins. Tiver uma alimentação ruim, não fizer atividade física, então isso aí realmente pode ser que ele engorde, mas não vai engordar pelo implante. Pelo contrário, o implante vai ajudar a minimizar essa questão do ganho de peso. Isso Não, funcionaria tanto para homens quanto para mulheres, né? Tanto para homens quanto para mulheres, exatamente. Interessante, né, Dani? Interessante porque tá lá escrito. É. Então, a primeira coisa que você faz, eu não vou nem procurar esse método, porque se eu quero melhorar a minha saúde, eu vou acabar engordando, então não vou E querer. mais importante, não vai considerar que compensar. o implante nada mais é que um método de administração, né? Como tem a injeção, como tem a via oral, é um método de administração, que é seguro, que dura mais tempo, né? O paciente não tem que ficar tomando a medicação todos os dias, é mais fácil, né? E sem efeito colateral. Então, assim, eu só faço um acompanhamento mensal do paciente para poder vê-lo, que eu gosto de acompanhar mais de perto, mas assim, para poder, repito alguns exames, então a gente vai fazendo um acompanhamento nesses 6 meses, mas é só para acompanhar mesmo, certo? Mas não tem efeito colateral nenhum. Então, para quem está assistindo o nosso programa, a gente está finalizando, né, o programa, e tem interesse em colocar o implante hormonal, qual é o primeiro passo, doutora? O primeiro passo é marcar uma consulta, para a gente poder ver as indicações, ver se realmente precisa, ver os exames, ver as taxas. Então, tem que investigar realmente aí se há necessidade de fazer um implante. Certo? Entendi. Deixa então uma mensagem, mensagem né? final, Uma né? mensagem final para quem está em casa assistindo, uma mensagem de mudança de hábito, uma mensagem de que você pode conseguir. Tem muitas pessoas que começam esse processo de uma vida mais saudável e termina ali no meio do caminho porque não se sente estimulado, né? Eu sempre falo que é difícil, né? Vou falar que é fácil, não é. É uma escolha diária, né? É dia após dia. Para mim, que já treino há muito tempo, também é difícil. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, para você é fácil, que você já está bem. Não estou. Né? Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não quer treinar, tem dia que a gente não está com humor legal. Mas a gente tem que vencer essa barreira, né? Vencer a nossa mente. Porque se a gente deixar, a nossa mente derruba a gente, né? Verdade. Então a gente tem que pensar, ter esse hábito, ter essa rotina, mudar o estilo de vida mesmo, que é isso que vai colaborar para essa melhora da qualidade de vida para o resto da vida. A longo prazo. A longo Perfeito, prazo. perfeito. Que é a longevidade que Que é Flama a sempre fala. Exatamente. Que é o que a gente busca, né? Ter saúde para ter uma vida longeva, né? E uma vida de muita qualidade, né? É isso que a Que gente é outra busca. coisa, né? Exatamente. Uma terceira idade aí muito bem, muito, né? Com muita Exatamente. saúde. Gente, eu acho que a mensagem foi perfeita. Muito obrigada, viu, doutora Karina? Obrigada a vocês pelo por ter convite. vindo. Estou muito feliz. Vocês vão ver Obrigada sempre ela mesmo. por aqui conosco, trazendo informações importantes. Muito obrigado. Flama, final de semana Obrigada. abençoado. Para todo mundo. Né? Que a gente Pra todo possa mundo. aproveitar bastante. Você que está em casa, aproveite os seus amigos, sua família. Fica com Deus. Um grande beijo. TV Nova, Flama, Em todo lugar. em todo lugar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.